Comentem para mim aí no reservado, ou se quem quiser falar, pode falar também. Quem fez os simulados aí, como é que vocês estão sentindo que está sendo? Vocês estão sentindo que estão evoluindo? Não estão? Tá, Eu tô tem meio. se autoavaliado? Em física tá sendo barra. Não tô conseguindo. Em física nem matemática. Não está conseguindo o quê? O tempo ou fazer a quantidade de questões? O que está sendo Eu difícil? acho que as duas coisas. Porque além do tempo, as questões também. Tipo, tem que ser muito rápido. E eu tenho um. Tem que ser devagar comigo, porque eu não sei calcular ainda direito. Ainda tô meio que no básico. Em física e matemática. Entendi, mas você está fazendo aquela estratégia? Quem é que está falando comigo? Qual é o seu nome? Larissa, Larissa, você tem feito a estratégia que a gente treinou aqui? um pouco. Não tenho conseguido feito tudo, não. Você tem começado procurando as teóricas, Sim, depois as questões pequenas, depois aquele assunto ali que você razoavelmente sabe. Nesses 15 dias aí, você fez quantas provas? Tentou fazer quantas provas? Você separou bonitinho, tipo, 1 hora e pegou física e tentou fazer, depois chutou, fingiu realmente que você estava fazendo a prova? É assim que você está fazendo? é. E aí? Cara, tipo, tem questão de física que eu sei fazer, mas na hora de calcular eu não sei fazer. Eu sei o resultado, mas calcular eu não sei. Como assim? Tu tá falando que tu tem dificuldade de usar a fórmula? Isso. Você é aluna nova ou aluna antiga? Eu comecei há pouco tempo no curso Elon de Itaguaí. Itaguaí? Uhum. Ué, calma aí, agora eu tô perdido. O Felipe... É que o Felipe juntou o pessoal de Itaguaí com o pessoal de Nova Iguaçu. Ah, tô ligado, tô ligado. Tem um curso de Itaguaí que é ele, o Japa, não é isso? Isso! Ah, entendi. Então, olha só, a recomendação para ti é a seguinte: antes de pegar as provas assim de forma direta, eu te recomendo tentar pegar exercícios mais básicos, né? Não para tipo, para poder, mas para você praticar as operações matemáticas, porque assim, quando eu comecei a estudar, eu também tinha essa fragilidade de tipo assim, eu tinha muita dificuldade de fazer conta. Aí o primeiro erro que eu fazia, sabe qual é o grande erro? Eu começava a usar calculadora. Ficar usando calculadora é horrível. Que aí você se acostuma e tem dificuldade com a conta, entendeu? Então, primeira coisa, bane calculadora da sua vida. Nunca mais você vai ver calculadora. Você vai fazer as contas sozinha até virar um hábito, entendeu? Esse é o primeiro passo. Eu tirei a Se... calculadora de mim. Isso Não aí. faço mais por nada com calculadora. Só que, tipo, os Joga. cálculos são bem difíceis, Eu vou falar para sabe? você, até eu como professor, tipo, eu acostumo a ficar usando calculadora, aí depois eu me sinto burro. Tipo, minha mãe viajou e eu fiquei ajudando eles a administrar a loja de construção que a gente tem, né? Aí, tipo assim, conta simples, sei lá, o cliente me deu 17, a conta dele deu 17,80 e ele me deu R$ 50. Eu ficava tipo assim, caraca, travado, porque eu tô acostumado com a calculadora. Eu falei, gente, eu não sabia que eu era a burro. Porque eu me sentia assim, o cara me deu tipo R$ 20 e eu tinha que dar o troco para ele e eu pensando mó tempão pra fazer a conta. Eu falei, caraca, eu tô acostumado muito com calculadora. O teu cérebro fica mais lento para fazer as contas, né? Enfim, é um costume, né? Na verdade, não é nem questão de burrice ou de expertise, mas é, na verdade, um hábito, né? O hábito de fazer conta por si só e o hábito de usar a calculadora. Então, primeira coisa, né? Exclui a calculadora da tua vida e tenta praticar uma boa quantidade de exercício, né? Pode ser exercícios simples mesmo, exercícios iniciais de livro, exercícios iniciais de apostila, para você ir botando em prática o básico, né? Vamos dizer assim, botando em prática as operações, que isso vai destravando tua mente aos poucos, entendeu? Bom, está aí ainda? Não sei se está aí ainda. Tô sim, tô escutando, sim. Não, realmente, Prova- tipo assim, é na parte que eu sou mais travada, é na questão de comecei a estudar hoje campo elétrico.
Ah, então, o que tá mais me pegando é a parte de vetores. Tipo, os cálculos de vetores é que estão meio que me embolando muito. Porque eu quero gravar para chegar na prova não me dar em branco. Aí eu não sei se o correto é ser assim. Não, o correto é tentar aprender mesmo a ideia, porque aí você nunca mais esquece, né? Você nunca mais esquece quando você aprende e consegue explicar para alguém, né? Isso me ajudava muito também. É um conselho que eu também estou te dando, tentando. Estuda bem a matéria de vetores, né? Ver videoaula, tira dúvida com os amigos, com o professor e tudo mais. Estude bem a matéria de vetores e aí depois tente explicar para alguém. Quando você conseguir explicar esse conteúdo para alguém tendo certeza do que você está dizendo, bom, é assim que eu aprendi, é assim, assim, aí de fato você está aprendendo, né? Diz a psicologia que você aprende muito mais quando você ensina do que quando você está estudando por si só. Então, tenta, depois que você tiver, tipo, bom, eu já sei que quando é assim tem que fazer assado, já sei os passos, aí você tenta explicar para alguém. Mas agora eu fiquei preocupado, porque se tu começou a estudar campo elétrico agora, é o começo da Física 3. E eu mandei uma lista no grupo com o final da Física 3. Eu mandei parte de eletromagnetismo, indução eletromagnética e magnetismo, que é a última parte, né? Bom, Ai, Vitor comentou aqui também. Vitor, tá bom esse resultado, né? Tu lembra qual prova que tu pegou, que tu achou que conseguiu esse resultado aí? Tu fez no tempo? Tu fez no tempo, Vitor? No tempo de 1 hora? Tu chutou? Tu chutou? Quantas que você conseguiu pegar no chute? Pegou nenhuma? Pegou quantas? Acertou quantas no chute? Tá ligado que isso é muito bom, né? Que é 50% de acerto. Mas essa semana eu fiz. Bom, Thalia, isso aí que você comentou, olha só. Ó, Thalia, isso aí que você comentou, primeira coisa que você tem que fazer, né? Até a prova da EA, faça uma vez, 2 vezes por semana, né? Para melhorar o seu rendimento, né? Assim, eu não sei como você é nas outras matérias. Não é uma nota ruim. A sua nota não é uma nota ruim, mas você pode melhorar, como você falou. Essa exigência, tipo, eu queria acertar tantas, ela é saudável até certo ponto, sabe? Você tem que aprender a controlar isso, porque você acertou um valor bem próximo, né? Tá bem próximo aí, tá bem próximo. Primeiro erro que eu vejo que você cometeu, não se deixa nada em branco, né? Chuta, tá bom? Chuta. Se você pegou lá 20 questões para fazer, chuta. Porque, eu só consegui fazer tantas. Beleza, mas na hora da prova você vai precisar chutar. Então, chutar precisa ser um costume, entendeu? Porque senão tu fica lá, o que eu faço? Meu Deus, eu chuto A, letra B, letra C, fica confuso. Então, tu tem que ter um hábito. Iris, como assim? Tá me dizendo que eu tenho que ter o hábito de chutar? Tô falando que você tem que gerar o costume de pensar, de botar a cabeça para pensar, para chutar meio que de maneira consciente, né? Eu dei as direções aqui. Eu dei as direções. Ó, se estava puxado, se estava difícil, é uma nota boa, né? É o que eu te falei. Você não tem que pensar, tipo, eu tenho que mandar 24 em tudo. Eu não sei se o seu forte é física ou matemática, mas o que você tem que pensar, cara, na matéria que eu sou brabo, eu tenho que mandar mais de 20. Isso é certo. Tipo, eu sou muito bom em português, então português é certo que eu tenho que mandar mais de 20, entendeu? Agora, se a sua matéria número 1, né, vamos dizer assim, onde você se acha melhor, não é física, essa nota tá muito boa. Pode melhorar? Pode. Mas a primeira recomendação que eu te dou, nas próximas, tenta fazer em menor tempo, porque isso vai te deixar nervosa. E isso é bom, porque você tem que se acostumar a lidar com o nervosismo, você tem que se acostumar a lidar com ele, entendeu? A controlá-lo e não deixá-lo controlar. Por isso que eu falo, ó, você tem que treinar isso como se fosse a prova. Por exemplo, você conseguiu essa nota, mas o seu tempo foi extrapolado. Se fosse de fato a prova, por exemplo, você passaria em física, mas comprometeria uma outra disciplina, entendeu? Por conta do tempo. Então, a próxima vez que você for fazer, se hoje, não sei qual dia que você vai fazer, faça, é,
faça pensando no tempo, né? Ó, vou botar aqui 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20 no máximo, estourando, explodindo, fazendo, marcando tipo um falso cartão-resposta, né? Bota lá numa folha, 1, 2, 3, 4 até o 24. Aí depois tu vai lá, D, C, B, vai marcando e não deixe nada em branco. Chute realmente, tá bom? É um conselho importante, como eu tô te falando, se habitue, aprenda a se acostumar com a adrenalina da prova, né? Porque, por exemplo, se você fez nesse tempo, se tivesse lá tentando fazer um tempo menor, é bem provável que você ia começar a ficar nervosa, né? Porque você ia ver que você não estava conseguindo fazer a quantidade de questão. É por isso que eu estou falando, né? Isso é muito importante fazer esses simulados para aprender a lidar com o nervosismo. Muita gente deixa de ser aprovado, não é porque não sabe a matéria, entendeu? Não é porque não sabe a matéria, é porque fica nervoso, porque não sabe controlar o seu emocional. E é isso que você tem que treinar, pô. Treinar a sua mente para lidar com... para trabalhar sob pressão, que é o tempo da prova lá, entendeu? Tava um pouco Tira, eu puxado. sou muito ansiosa. E quando eu faço simulado, eu fico muito nervosa e ansiosa ao mesmo tempo. Então, é o que eu tô te falando. Eu não sei se você estava presente quando eu ensinei a fazer isso, mas a minha recomendação principal é, cara, faça os simulados. Quando chega perto da prova, já tem mais de um mês e meio que eu tô falando disso. Tá, na verdade, acho que tem mais de um mês. 2, 3 meses aí que eu tô falando disso. Vocês têm que se acostumar com a adrenalina, ainda mais se tem um peso emocional muito grande, eu quero passar, eu tenho que passar, você tem que se acostumar com a adrenalina da prova. Não é só o simulado que o curso oferece, tá bom? É os simulados sozinho, que eu pedi para vocês fazerem. Aquele de se isolar, ficar trancado 1 hora, pegar a prova, tentar fazer aquele método que eu ensinei, tentar chutar, organizar o tempo, entendeu? Para você se lidar. Porque, por exemplo, se você está em casa, ficou nervoso, não conseguiu administrar em 1 hora, tem uma possibilidade disso acontecer na prova. Mas quanto mais você treinar essa situação, mais você vai aprender a lidar com ela, entendeu? Tipo, a não desistir, a persistir, a ficar ali. Porque na hora da prova, gente, passa um turbilhão de coisas na sua cabeça. Por isso que eu tô pedindo para vocês treinarem o emocional de vocês. É uma preocupação muito importante, né? Deixa eu ver aqui. Ricardo tá mandando bem. Tá mandando bem, Ricardo. Tá mandando bem. Só não pode errar bobeira, né? Não pode errar bobeira, mano. Não pode errar bobeira. Chegou a chutar alguma? Chegou a chutar alguma, Ricardo? Chegou a chutar alguma? Não? Ótimo. Bom, então na semana que vem, se não me falha a memória, a gente vai estar bem mais próximo da prova, né? Se não me engano, 1 semana antes ou 2. Mas, mano, eu sei que tu fez aí boa parte da prova, mas tenta gerir o hábito de chutar, né? Tenta gerir o hábito, tipo, sobrou 2 questões aqui, chute, pô. Eu sei que tu não vai contar com isso na hora da prova, né? Mas até para você aprender a ciência, né? Até para você aprender a ciência de tipo, pô, eu marquei tantas opções de letra A, tantas opções de letra B, tantas opções de letra C. Então, matematicamente, é provável que seja essa aqui. Aí, voltar na questão. Eu estou em dúvida de chutar a letra A ou a letra C. Aí, tu chuta que tem menos. Eu falei isso aqui, pô. Falei isso aqui. No final da prova, a razoabilidade do concurso público, você não pode... O cara não vai botar lá 99 opções de letra A e uma letra B. Aí não vai ter nenhuma letra C, nenhuma letra... Qual é a outra que eu esqueci? Enfim. Tem uma discrepância. Se você pegar as provas, né, é aproximado ali, né? Varia um pouquinho, mas é aproximado. Tipo, 26 letra A, 20 letra B, sei lá, 20 letra C e quase 28 letra D, entendeu? É ali próximo. Então, até na hora de chutar, você pode tentar manter um padrão, né? Tipo, eu marquei muito letra A, marquei muito letra B, muito letra C.
Então, se você fez, ó, se o que você fez você tem certeza que você acertou, se o que você fez conscientemente, existe uma probabilidade maior, né? Se você marcou pouco letra D, daquela opção ser letra D, pô. É um macete que pode falhar? É, mas matematicamente falando, é mais provável que seja aquela que você menos marcou, entendeu? Tipo, tu tá lá fazendo a prova. Aí tu contou, pô, tu marcou 30 letra A e só 10 letra D. E você tá em dúvida se tu vai chutar A ou D, pô. É mais provável, né? Se as que você fez estão certas, é mais provável que o gabarito seja a letra D, pô. Entendeu? Enfim, né? O cara, quando faz a prova, ele não faz aleatório. Ele faz ali com uma quantidade aproximada. Não vai ter 50 letra A. Nunca vi prova da EA. Eu já fiz essa conta, tipo, há 2 anos atrás. Tipo, peguei umas 15 provas da EA e fiz essa conta. Nunca tem um valor muito discrepante, sabe? Tipo, 50 letra A e 10 letra D. Nunca vi isso em prova de EA. Eu vou mentir pra você, não. Nos últimos 3 anos, 3 anos mais ou menos, nos últimos 3 anos eu nem fiz essa conta. Nos últimos 3 anos eu não fiz essa conta. Mas tem uma razoabilidade, sabe? Que vem sendo utilizada ao longo dos anos, né? Não posso fazer isso. Botar lá 60 opções de letra D, 3 letra C. Não, pô, tu nunca viu um gabarito assim. Sempre varia ali, fica oscilando. E o correto de se fazer essa conta, o Ricardo, é na prova toda, entendeu? O correto de se fazer essa conta é depois de você marcar na prova das 96 questões lá, tu olhar para a prova e ver aquelas que você fez, né? Cartão resposta. Como é que se marca cartão resposta? Eu vejo aluno marcando tudo na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com medo de esquecer, né? Isso vai dar merda. Tu não tem hábito de marcar cartão resposta, aí tu erra uma ali e já era. Perde a conta toda. Mas tu foi lá, eu marcava tipo um letra A, ia lá e marcava a letra A. Aí eu não fiz a 2. Deixava a 2 em aberto e ia para 3. Marcava só as que eu fiz. Aí eu marcava uma bolinha no 2 lá, bem grande para não esquecer daquela questão, né? Tá um tempo bom. Você tá com um tempo bom, pô. Tá com um tempo bom, porque aí o que sobra vai para outra matéria que você possivelmente possa ter maior dificuldade, né? Que no meu caso era inglês, né? No meu caso era 1 hora e meia, quase 2 de inglês, mano. Eu fazia a prova difícil de matemática rapidão. Rapidão mesmo, tipo, 1 hora e 10 eu já tinha terminado matemática e física quase toda. Tipo, deixado pouquíssimas para chutar. E aí, inglês era tipo 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e rezando bastante, sabe? Ô, Vitor, eu tô dizendo para vocês isso, cara. Olha só, eu tô investindo na minha aula, já foi 20 minutos aí, 25 minutos falando só disso. Cara, por mais que você não acredite, fazer prova é um hábito. É um hábito. Eu já contei essas histórias aqui, repito, na faculdade. Fazia minha prova rapidinho porque eu era o melhor da turma? Não, pô, tinha moleque muito mais inteligente que eu lá, porque estudava, fazia artigo, um moleque brabo lá. Só que eles ficavam 1 hora, 2 horas, 3 horas fazendo prova, porque o moleque fica ali tentando fazer a uma, e depois ele tenta fazer a duas. Não, mano. Prova se faz primeiramente olhando para aquilo que você sabe. Quanto mais você praticar isso, mais rápido tu vai resolver prova. Entende? Tipo assim, 24 questões. Aí tu foi lá, correu, bom, já fiz essa. Já fiz essa, fiz só 10 que eu sei. Aí depois tu vai tentar as que tem mais dificuldade, entendeu? É assim, mano. Você foca primeiro naquilo que você sabe. Não, sim, é isso aí, leva tempo, né? Você vai aperfeiçoando, vai aperfeiçoando. Não é só fazer a prova antiga, né? É experimentar o momento de estar fazendo a prova, né? Como eu te falei, controlar o tempo, controlar tudo. Você controla tudo, entendeu? Controla o tempo, controla o chute. Você tem que ter noção que a prova ali tá tudo sob o teu controle. Aí você tem que ter, pô, eu tô no controle aqui, pô, não é a prova que tá me controlando. Já viu o aluno que se desespera? Já vi muito isso.
aluno se desespera durante a prova, aí ele tá ali em física, e física ele tá indo mal, do nada ele pula para inglês sem pensar no que ele tá fazendo, aí começa a ler texto de português, aí, pô, o maluco tá perdidaço na prova, entendeu? Porque a prova não tá conseguindo controlar nem ele emocionalmente e nem o momento da prova. Aí eu te pergunto, isso tem a ver se ele estudou muito ou não? Não tem a ver, pô. Tem a ver com ele tá nervoso e não tá sabendo administrar o emocional dele, pô. Tem aluno que começa a ficar comer, começa a tremer, começa a chorar. Já vi muita coisa já em concurso, cara. Então, lidar com o emocional é uma parte muito importante, muito chave que eu tô trabalhando com vocês. Eu vou dizer para vocês, hein? Não tô fazendo esse trabalho em nenhuma outra turma. Para não dizer que eu não tô em nenhuma outra turma, eu fiz em uma outra turma de EAR. Mas eu não tô fazendo isso com nenhuma outra turma, né? Preocupado com esse potencial de vocês, porque potencial para passar na prova vocês têm, entendeu? Por isso que eu tô falando, se sujeite, né? Tô trabalhando isso na mente de vocês já tem um tempo. Se sujeite ao momento da prova sempre que você puder. Ainda mais agora que tá pertinho aí, faz 2 vezes na semana, 3 vezes, sei lá, mano. Pega uma prova antiga que tu já conhece, mais ou menos, faz ali rapidão, treina o momento da prova, vê quanto tempo tu tá levando, treina o chute, treina a situação, entendeu? Porque o controlar emocional vai ser um ponto chave, vai ser um ponto decisivo para vocês, né? E aí, é o que eu tô te falando, Ricardo, se a pessoa ficar nervosa, mano, boa parte do teu conhecimento é bloqueado ali, né? Tu ficou muito nervoso durante uma prova, mano, dá branco, dá preto, dá azul, dá qualquer cor ali, filho. É o que eu já falei aqui, já vi muito aluno, amigo meu, na verdade, né? Que era aluno juntamente comigo. Muito bom, muito inteligente, não consegui passar. Por quê? Por causa do emocional, pô. Então, o emocional, tô fazendo quase que o trabalho de um psicólogo aqui, tentando dar essas direções para vocês, né? Enfim, gente, eu investi aí, né, 20 minutos, 30 minutos, 30 minutos aí dessa aula. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa nessa terapia? Mais alguém quer compartilhar resultado reservadamente? Acho que todo mundo Bom, falou, né? preciso, tipo assim, por exemplo, hoje eu tenho que dar 4 matérias, que eu não consegui estudar ontem. Se eu estudar 4 matérias no mesmo dia, será que eu vou conseguir, tipo, entender as matérias ou tenho que meio que devagar? Geralmente, estudo 2 matérias por dia. Isso aí também é coisa que você pega com experiência, Larissa. Como assim? Tu já experimentou estudar 2 matérias por dia e ter aprendido realmente? Tipo, eu entendi o que os caras fizeram, entendi a explicação, entendi a resolução, consegui fazer um exercício ou outro, acho que eu aprendi esse assunto um pouquinho. Se você teve essa sensação, vai aumentando e vai sentindo, né? Por exemplo, vou estudar 4 matérias hoje. Aí no final do dia você faz, né? O que eu sempre recomendo no final do dia. Faça uma revisão do que você aprendeu, né? Tira ali 20 minutos. Bom, que fórmula que eu aprendi hoje? Aprendi isso. Aprendi que campo elétrico de carga positiva é assim. Campo elétrico de carga negativa é assado. Força é assim. A fórmula é tal. Deixa eu ver aqui os exercícios que eu vi. Ah, o professor fez o que aqui? Ah, ele foi, igualou isso com isso, substituiu aqui. Aham, entendi a conta. Sempre no final do dia, ainda mais se é um assunto novo, você revisa aquilo que você aprendeu, entendeu? E aí você vai vendo ao longo da semana. No final da semana faz uma retrospectiva. Tipo assim, cara, quais foram as matérias que eu estudei na segunda? Ah, foram tais. Pô, na terça-feira eu estudei, mas eu não lembro nada que eu estudei. Pô, então vou ter que olhar de novo. Estudei muita matéria, então não está sendo bom para mim. Então, cada pessoa tem um tempo, né? Tem gente que consegue estudar 4, 5 coisas no dia e ficar de boa. Mas tem gente que precisa estudar um dia uma matéria. E aí? Por exemplo, vou compartilhar com você, né? No meu primeiro ano de concurso, eu só estudava física, pô. Só estudava física 1, física 3, nem física 2 estudava direito. Estudava física 1 e física 3 direto porque eu tinha muita dificuldade. E aí eu ficava estudando, vendo exercício resolvido, revisava de noite e tentava organizar meu raciocínio, mas tomava muito meu tempo porque eu tinha muita dificuldade. Entendeu? Então vale de você. Você tem que enxergar isso em você. Bom, qual é a matéria que eu tenho mais dificuldade? A física. Então essa matéria que vai tomar mais meu tempo.
Então, quando eu for organizar a minha semana tem que ser focada nisso. Por exemplo, tem matéria também que difícil, que você pega mais rápido. Um carro com velocidade, com massa, é mais fácil de pensar do que uma carga girando no campo magnético, sei lá, que doideira que tu vai fazer. Então, quando for uma física mais leve, um assunto que você acha mais fácil de entender, avance bem nela. Quando é mais difícil, dê mais tempo, respeite os tempos que cada coisa exige, entende? Respeitar o tempo que você precisa para aprender é muito importante, pô. O problema é que, né? Ó, o problema, Larissa, é que a gente acha que a gente cresce assim, né? Eu vi isso aqui no o Lucas falando, né? Um professor amigo meu. Ó, o problema é que a gente acha que cresce assim, ó, linear, ó. Eu estudo um pouquinho, aprendo um pouquinho, estudo um pouquinho, aprendo um pouquinho, estudo um pouquinho, aprendo um pouquinho, mas não é assim que a gente aprende. A gente aprende assim, ó. Ó, aqui é tempo e aqui é conhecimento. Não é uma relação linear, né? Geralmente no começo, ó, tu fica muito aqui embaixo, ó. Aí depois você tem um estalo, ó. Você vem aqui, ó, o tempo vai passando, você vai estudando, e a maioria dos alunos que começam, eles têm a sensação de que não está aprendendo nada. Aí vai começando a destravar, daqui a pouco o cara começa a crescer exponencialmente, né? Tu vai aprendendo, vai tirando suas próprias conclusões. Então, o início demanda muito tempo. Muito tempo não, né? Depende de cada pessoa, né? Mas depende de esforço, depende de dedicação e aceitar que todo mundo passa por essa fase, né? O Ricardo que está aqui, que é aluno antigo, o Vitor, o pessoal aqui que é antigo, não sei se eles vão concordar comigo, se eles vão mentir. Se eles vão mentir para mim. Vão mentir não, né? Se eles vão confirmar o que eu estou falando. Mas acredito que sim, todo mundo tem esse momento difícil de começo. Se tu não veio de uma escola muito top, de uma escola que te preparou lá quando tu era adolescente, ó, eu passei por isso e todos os meus amigos e todas as experiências passam por, todos os alunos passam por essa experiência. Tu estuda, estuda, estuda e tem uma sensação de que não está aprendendo nada. Aí daqui a algum tempo tu dá uma destravada, bum, hoje eu virei professor, me explica. Se eu passei por isso aqui, não sabia de nada. Entende? Então é um processo, você tem que aceitar seu tempo. Ó, o pessoal está compartilhando aqui. Posso falar? Quem está comentando aqui, Ricardo, posso falar o que você está falando? Vocês mandaram reservadamente. Ó, Pode falar tranquilamente. ó, Ricardo hoje está voando, Vitor também tá com nível bom de conhecimento para a prova. E ele, ó, o Ricardo compartilhando aqui comigo. Levou 6 meses para aprender cinemática. Pô, 6 meses, pô. Tem que respeitar o tempo, pô. Cada um tem seu tempo. Tem gente que leva um mês, tem gente que leva um ano. E aí, mano? Cada um tem que entender que todo mundo tem o seu tempo, né? Não é tipo, ah, eu sou burro, eu tenho dificuldade. É isso. Burrice não tem a ver com ignorância. Ignorância é não ter o conhecimento de algo. E leva tempo para você fixar alguma coisa na sua cabeça. Entendi, mestre. Obrigada. Ó, o Vitor. O Vitor aí também. Vitor chega levitando em sala, porque não tá tendo presencial. Mas o Vitor, às vezes, ele chega levitando. Eu falo, Vitor, se controla aí, mano, né? Quer dar aula no meu lugar e os caramba. Em dormir... Brincadeira, o Vitor é tranquilo. O Vitor tá compartilhando aqui com a gente. 2017, boiava na aula. Tipo, dava aula pra ele em 2017, pô. Hoje ele já tem um conhecimento ali relevante, já sabe responder as paradas. Mas ele entendeu que ele teve que respeitar o tempo dele. Foi esforçando, se dedicando para vencer essa fase, né? Essa fase aqui para sair da inércia, né? Vamos dizer assim. Então, Não, Larissa, cada. não se cobre desesperadamente, né? Óbvio que você tem que se cobrar, mas tem um limite até que ponto isso é saudável, senão você começa a ter crise de ansiedade. Eu tinha crise de ansiedade porque eu me cobrava muito, né? No caso, na época de estudar, né? Na época que eu estudava. Enfim, Não, na mas época de estudo, comigo sempre teve cobrança, né? E eu sempre fui ansiosa. Todas as minhas provas eu chorava. Eu achava que eu repeti de ano, até porque em 2018 eu repeti de ano e eu fiquei muito mal. Mas é porque eu também não estava estudando nem nada. Ano passado eu comecei a estudar muito. Eu terminei meu ensino médio e agora eu tô estudando para concurso. Mas é muita pressão. Tipo, a gente fica, caraca, nossa família e tal. E quem tem mãe rígida sabe como é que quer muito que a pessoa passe. Minha avó já falou pra mim, você tem que passar logo de primeira. Claro que você vai ter outra chance, mas o tempo passa. Então, se eu conseguir passar mais rápido possível, é melhor.
Olha só, isso aí é um fator, como eu tô falando, Larissa. Eu tô investindo, né, na verdade, essa aula com vocês nesse bate-papo, né? Porque eu acho isso importante, né? Quase uma terapia. Mas você tem que aprender a lidar com cobrança, né? Porque se você se sobrecarregar isso, com cobranças suas e externas, né, da mãe, de parente, isso vai te prejudicar. Isso vai te prejudicar, porque o seu emocional vai ficar muito aflorado e você não vai conseguir se controlar, como você falou. Você chora naturalmente, fica nervosa, dá branco, dá tela azul, enfim. Então, primeiro conselho que eu dei no começo da aula, e volto a repetir: tente fazer os simulados do jeito que eu expliquei a vocês. Se submeta ao momento da prova. E a primeira coisa, aí eu não sei, cada um tem a sua religião aí, né? Eu acredito em Deus, sou cristão. Tá sendo gravada essa aula, estou falando de mim, entendeu? Mas é muito importante também você confiar num plano maior, né? Você confiar que você tem que fazer a sua parte e acreditar que as coisas vão dar certo, pô. Porque senão, mano, você vê aí várias experiências, vários relatos bíblicos de que se a pessoa vive reclamando, vive focada no problema, as coisas não andam. Então, o conselho que eu te dou para a tua vida, né, não é nem só para a vida de concurso, mas para a tua vida foque também nas coisas boas, aceite que as coisas estão, né, que o que você pode mudar é aquilo que está sob o seu controle, é estudar, pô. Agora, ser aprovado tem a ver com emocional, tem a ver como vai estar a prova, tem a ver como você vai estar no dia. Eu acredito que cada um tem o seu tempo. Não é tipo, eu comecei as coisas a acontecer na minha vida, de passar em prova, quando eu comecei a entender que, tipo, ó, eu tô fazendo a minha parte, cara. Eu tô fazendo a minha parte. O problema é que a gente se cobra muito e fica, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que conseguir. Não, você não tem, você não é obrigado, entende? O que eu quero dizer? Você está estudando, está fazendo o seu bom. Se acontecer, amém. E se não acontecer, amém também. Você não vai ser derrotado por isso. É óbvio que a gente quer as coisas. Nós somos as pessoas imediatistas. Nós queremos aquilo naquele momento, nós queremos que aconteça do nosso jeito, como a gente quer. Mas a vida nem sempre é assim, pô. É por isso que eu falo para os meus alunos, cara. Eu falei isso na pandemia, falei isso no motivacional essa semana e estou falando para vocês agora. Ó, já estou quase um tempo de aula só falando disso. A gente tem que acreditar que as coisas vão dar certo, brother. Porque senão, olha só, como é que você vai sair da pandemia? Nessa pandemia eu estou escrevendo um livro, estou fazendo apostila, já fiz apostila de ar, já fiz apostila de SpaceX, mudei de casa, mudei de lugar. Muitas coisas aconteceram na minha vida. E aí eu compartilhei com os meus alunos isso, falei, cara, coisas boas aconteceram na minha vida, mas coisas ruins aconteceram. Eu fiquei doente, quase morri, comecei a ter problema de ansiedade de novo, perdi pessoas, meu pastor que me criou veio a falecer, tio faleceu, avô faleceu, um monte de coisa aconteceu de ruim. Então, se eu fosse uma pessoa pessimista que só focasse nas coisas ruins, eu tava agora no psiquiatra. Tava agora morrendo aí, entendeu? Tô compartilhando com vocês isso. A minha vida pessoal. Se você focar só nos problemas, nas coisas ruins, nas cobranças, você surta, cara. Ninguém consegue ser saudável assim. Então, você tem que focar naquilo que você pode fazer. Meu pai costumava dizer o seguinte: aquilo que você não pode mudar na sua vida, não pode te fazer sofrer, pô. Tem coisas na sua vida que não tá sob o seu controle. Então tu vai ficar sofrendo por causa disso? Entende o que eu tô falando? Foca naquilo que tá sobre o seu Sim, controle. O que tá sobre o meu controle? Pô, estudar tá sobre o meu controle. Então eu vou estudar. Agora, se é aprovado, não tá sobre o seu controle. Entende isso? Você tá sobre o seu controle estudar. Tá sobre o seu controle você ir lá e fazer o seu melhor. A melhor sensação que você pode ter na sua vida, Larissa, é você olhar para os seus pais, é você olhar para as pessoas que acreditam em você, que cobram de você, como você disse, olhar na cara dela e falar assim: olha só, independente do resultado. Uma vez eu falei isso pro meu pai, que meu pai me levava nas provas. Eu falei para ele assim: ó, eu saí da prova e olhei na cara dele para tirar todo o peso em cima de mim. Eu falei: ó, independente do resultado, eu queria dizer para você o seguinte: eu fiz tudo o que eu pude, eu fiz o meu melhor. Eu só saí de lá depois que eu fiz tudo o que eu pude. E aí teve vezes que eu não passei. Teve vezes que eu passei, mas eu gostava de olhar na cara dele e falar assim, ó, cara, eu fiquei lá até o final, eu fiz o meu melhor. E acabou, pô. O que uma pessoa pode te cobrar acima do seu melhor? Não pode, pô, não tem como. Não tem como eu chegar para você, você tem que conseguir. Então essa pessoa infelizmente é o jeito dela e você abstrai. Mas se você puder olhar e falar assim, cara, no tempo que eu tive,
eu pensei, nem todo dia eu venci, né? A gente acha que a gente tem que vencer todo dia, né? Todo dia eu tenho que acordar e ser melhor. Não, todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem dia mal. Né? O que importa é você não ficar no chão, no outro dia procurar fazer melhor e ir lutando. Todo mundo tem a sua luta diária. Mas a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é sair da prova da EAR, né? A gente está treinando aqui emocional, a gente está treinando exercício, mas é sair da prova e poder olhar para os seus parentes e falar, ó, cara, eu fiz tudo que eu pude. Agora, se vai acontecer ou não, tá na mão de Deus, tá na mão, perdão, tá na mão do que você acredita aí, sei lá. Eu acredito em Deus. Isso me ajudou bastante a entender que nem tudo tá sobre o meu controle. A entender que as coisas acontecem para cada pessoa à medida do seu esforço, à medida da sua dedicação. E é aquilo, cara, é merecimento. Para encerrar logo esse discurso aqui, eu geralmente conto uma história que é o seguinte: é merecimento. A vida, infelizmente, é merecimento e esforço. Então, aí eu conto uma história. Eu tenho um aluno, tenho dois alunos, o aluno A e o aluno B, Larissa. O aluno A, ele já se formou no ensino médio e ele tem 10 horas por dia para estudar. Ele tem 10 horas por dia para estudar, tá bom? Tirando o momento que ele almoça, tirando o momento que ele dorme, ele tem 10 horas por dia para estudar. Porém, dessas 10 horas, Larissa, ele estuda 5 horas. Olha só, ele estuda 5 horas de 10 horas. As outras 5 ele descansa, ele dorme, ele fica no WhatsApp, ele fica no Instagram, ele fica vendo série, fica vendo desenho o tempo todo. Tô dizendo que você não pode tirar uma hora e meia para poder correr, para poder fazer alguma coisa para distrair a tua cabeça? Não, na verdade, eu até aconselho isso, você deve fazer isso. Mas das 10 horas que ele poderia ter para estudar, ele só estuda 5. Fica 5 horas fazendo qualquer outra coisa. Aí eu tenho um aluno B. O aluno B trabalha, tem ensino médio, ajuda os pais, tem uma vida mais difícil, e ele só tem 3 horas para estudar, Larissa. Só tem 3 horas. Das 3 horas, ele estuda 2 horas e meia. Ele estuda 2 horas e meia. Ele estuda metade do aluno A. O aluno A estuda 5 horas. E aí eu te pergunto, se você pudesse decidir quem merece mais estudar, quem merece mais ser aprovado, na verdade? O Geralmente professor, todo mundo, todo mundo responde unanimemente. Cara, o cara que mais se esforça. O cara que estuda 2 horas e meia, ele trabalha, ele está mais cansado, ele estuda para o colégio, e das 3 horas que sobra, ele estuda 2 horas e meia, ele estuda quase tudo que ele pode. Então, por que eu conto essa história? Porque a vida é merecimento, pô. Pelo menos nós temos esse senso comum, né? Ah, o moleque estuda 10 horas, ele estuda 5, ele estuda muito mais do que o outro, ele estuda o dobro. Mas ele poderia estudar 10 horas. Então, a vida é merecimento. Se você não se autoavaliar e procurar fazer melhor, você vai ficar para trás, cara. Porque vai ter sempre alguém que vai estar estudando mais, se esforçando mais. Agora é aquilo. Tudo isso é uma razoabilidade. Como assim? Existe uma linha muito tênue de você enxergar aquilo que você está fazendo é saudável para você. Eu não posso também ficar sem dormir, ficar maluco e ficar doente por conta disso. Mas é razoável, pô. Eu tenho quantas horas por dia para estudar? 8? E eu só estou estudando 2? Tem alguma coisa errada. Ah, eu tenho 8 horas por dia, eu estou estudando 6. As outras 2 eu tiro. professor, olha só, meu horário de estudo tá sendo assim, ó, de 9 até as 8 horas da noite. Claro, tem aquele intervalo, tudo, mas tipo assim, 2 horas, de 9 a 2 horas eu tenho algumas aulas. Tipo, 9 horas eu tenho português, vai até as 2. Depois eu entro com matemática às 5 e vai até as 8 horas. Mas nem sempre às 8, sempre vai ter mais 7, um pouquinho assim. Você acha Deixa eu que é te um bom falar, horário? deixa eu te falar. Horário de estudo não é horário que você está tendo aula, não, tá? Eu O sei, é um horário de, horário que eu tiro exercício para fazer outras coisas. o horário de estudo é você sozinho, entendeu? É isso que você tem que avaliar, organizar o tempo que você está estudando sozinha, que é isso que tem que ser aperfeiçoado. Ter essas coisas sob o seu controle. Quantas questões você está fazendo, quanto você está aprendendo, entendeu? E Eu é só basicamente consigo isso. fazer exercício assistindo às aulas. Aí quando eu termino de assistir várias vezes, aí eu tento fazer sozinha. Ó, deixa eu só ver aqui rapidinho, ó. A Maria Luísa também comentou. Fiz 2 provas. E essa é a minha primeira prova do concurso, então eu tô bem nervosa. Então,
como eu te falei, aprenda a confiar, né, em você, naquilo que você consegue fazer, naquilo que você pode fazer, e o resto confie que vai dar certo, entendeu? Senão você vai pirar, né? Aprender a lidar com a ansiedade. Eu falei aqui vários métodos para você treinar isso durante a prova, treinar a prova, tentar controlar o seu emocional é muito importante, senão senão você mesmo se sabota, né? Maria Luísa, o seu tempo também, se você controlou o tempo, dessas aí que você acertou, você chutou quantas? Quantas você está chutando? Tem chutado em média? Você tem noção disso? Você tem noção de quantas você chutou? Ou você só fez essas daí que você acertou? As outras você não marcou? Tá aí ainda? Nem sei se ela tá aí ainda. Tá. Tenta ter o controle disso depois, fazer uma análise, entendeu? Para saber quantas de fato você está conseguindo fazer. Para saber quantas que você está conseguindo fazer por prova, entendeu? Na semana que vem a gente fala sobre isso. Tenta fazer alguma essa semana e verificar quantas você está fazendo. Faz lá o método, faz as teóricas, circula as que você não sabe, depois as de enunciado pequeno, as de matéria que você acha que é melhor. Aí marca depois o gabarito, depois vai naquelas que você quer chutar, entendeu? Tenta pensar de novo, se der tempo, e administrar só as 1 hora de prova. Aí na semana que vem a gente conversa. Mas eu sou sincero com vocês, né? Essa nota aí que você tá tendo, você tá passando. Isso é bom. Porém, é uma média baixa. E aí você tem que garantir-se nas outras. Tá bom? Mas não desanima não, isso tem que servir de motivação. Bom, já estou conseguindo garantir a média. Já estou garantindo a média, estou um pouquinho acima da média, tem que fazer melhor. É isso, é aperfeiçoar, entendeu? É assim que a gente tem que ver. Ah, tô com a média baixa, não vou classificar. Não, tô com a média baixa, mas eu vou melhorar. E é isso, vou aperfeiçoar. Vai dar essas coisas, tem que dar certo. E você tá indo bem, tá avançando, tá progredindo, pô. Tá progredindo, tem que sempre reconhecer o progresso, né? Tá bom? Gente, eu fiquei esse primeiro tempo todo nessa resenha. Eu nem diria resenha, né? Mas nesse aconselhamento espiritual e emocional, né? Essa reflexão. Eu acho muito importante. Se vocês não acharem, quiserem que a gente seja mais objetivo com os exercícios, porque eu acho que os outros professores estão sendo bem mais objetivos que eu quanto a exercícios, né? Mas eu acho esse trabalho que eu tenho feito também importante para vocês. Mas vocês que são os patrões, né? Vocês que decidem o que a gente faz aqui. Então, sintam-se no direito de comentar aí reservadamente, se quiser, o que vocês acham a respeito disso, se está sendo produtivo, se não está, né? Porque para as 2 próximas semanas a gente pode ser mais objetivo, tá bom? Em relação a exercícios e tal, sinta-se à vontade para comentar. Estou aberto a críticas, estou aberto a comentários. Eu não sou verdade absoluta, não, tá bom? Você tem total direito de discordar. Bom, eu vou começar a fazer exercícios dessa lista, tá bom? E na semana que vem eu tiro as dúvidas de vocês. Tem 53 questões, estão separadas por tópicos, tá? Eu coloquei as primeiras de magnetismo. As 11 primeiras são de magnetismo. Aí depois vem mais uma quantidade de lei de Ampère. Tá separado por parte, tá bom? Tem bastante questões da Yara aí. Alguém quer começar por um tema especial? Eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar de trás para frente, porque a Eletromag é a parte mais chata. E aí vocês vão fazendo ao longo da semana, tá bom? Quem já avançou aí mais de um tempo de aula. Deixa eu ver aqui quem está comentando. Tá, ótimo. Bom, vou começar aí pela questão 53. Dá uma olhadinha aí, que eu falei que ia começar de trás para frente. Questão 53. Tem que comprar canetinha, né? Canetinha fica muito mais vivo a negócio. Vou comprar. Essa vai ser a única aula de assim.
Questão 53. Bom, vamos lá. 53. Moleza. O transformador é um dispositivo composto de duas bobinas que não têm contato elétrico com a outra. Em uma delas, bobina primária, é aplicada uma tensão variável que resulta em um campo magnético também variável. Esse campo acaba por interagir na bobina, chamada secundária, que está em contato elétrico com o resistor. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. A variação do fluxo magnético na bobina secundária é, pontinho, pontinho, considere o transformador um sistema ideal. Gente, a variação de fluxo gerada pelo primário é igual à do secundário, tá bom? A variação de fluxo é igual. O que é variação de fluxo, gente? A variação de fluxo, para quem não sabe, primeiro, o que é fluxo? Fluxo, olha só, imagina um anel aqui, ó. Esse anel é a nossa espira, né, circular, não sei se você lembra disso, mas tente lembrar aqui, ó. Esse anel é a nossa espira circular. E quando eu tenho linhas de campo magnético, ó, quando eu tenho linhas de campo magnético atravessando essa área, presta atenção, quando eu tenho linhas de campo magnético atravessando essa área, a gente tem, né, o que a gente chama de fluxo magnético. Então, ó, essa espira tem uma área e essas setinhas representam o meu vetor campo magnético. Tá vendo aqui? Eu tenho 3 linhas atravessando essa área. Então, a gente tem o que a gente chama de fluxo, né? Para quem não lembra a fórmula, fluxo magnético é B vezes A vezes o cosseno do ângulo. Porém, quem rege o transformador, né, são duas leis. O cosseno do ângulo vai ser 60? 60? Não. É, porque, tipo, quando fala que o cosseno ele vai sempre ser 60, vai ser 1 sobre 2. É isso? Acho que eu tô confundindo de matéria. Não, calma. Eu não dei o ângulo aqui não, tá bom? Geralmente ele vai te dar o ângulo, mas eu não dei o ângulo nesse exercício não. Depende, tá? Cada exercício pode te dar um ângulo diferente, pô. Eu posso ter ângulo de 60? Posso, mas posso ter de 30, posso ter de 45, posso ter de 90. Aí ele vai te dar em cada questão, tá bom? Cada questão pode ser um ângulo diferente. Tá bom? Entendi, então. Nem sempre é 60, tá? Enfim, vamos lá. Ó, o fluxo magnético é o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. O fluxo magnético é o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo, ok? E aí, segundo a lei de Lenz, a gente tem duas leis que regem a indução eletromagnética. É a lei de Lenz e a lei de Faraday. Porém, olha só, falando de transformadores, que é o que a questão está falando, gabarito é letra C e eu estou fazendo uma micro-revisão, tá bom? O gabarito é letra C, porque o fluxo magnético é igual. Quem lembra aí a regrinha lá que a gente tem para transformadores? Primeiro, tem uma pegadinha da EAR. Tem uma pegadinha da EAR, tá? Transformador com corrente alternada. Não faz sentido falar de fluxo magnético, variação de fluxo, se for corrente contínua. A EAR já botou uma pegadinha dessa. Deu a regrinha de transformador lá para tu fazer a conta, porém eu fiz e era caí. corrente contínua. Então, já tô te avisando aí, então, já que tu caiu, já tô te avisando de novo. Cuidado. Só existe variação de fluxo, só existe essas coisas aí bonitinho de transformador, alternador, quando a gente fala de corrente variável, de corrente alternada. Não existe variação de fluxo, não existe transformador funcionando com corrente contínua.
tá? E vou ser sincero para você, Ricardo, até eu já caí uma vez. Já caí sendo professor, tá bom? Lendo a questão com pressa com os alunos. Ah, aqui, porque a gente tem aquela equação. Quem lembra das equações de transformadores? Né? Eu tenho o seguinte, de transformador, o que você tem que lembrar? A tensão, ó, a DDP em volts do primário, dividido pelo número de espiras do primário. O que é número de espira? Quantas voltas você dá no fio, né? Ó, a tensão no primário dividido pelo número de espiras no primário é igual a tensão no secundário dividido pelo número de espiras no secundário. Olha esse S aqui que horrível. Tá? Então, a tensão no primário... Minha câmera tá balançando pra caramba. A tensão no primário dividido pelo número de espiras no primário é igual a tensão no secundário dividido pelo número de espiras no secundário. Essa Outra fórmula muda coisa... ou não? Oi? Essa fórmula muda ou não? Não, geralmente ele te dá as tensões e dá o número de espira e pergunta no outro. Depende, né? Ele pode te dar qualquer coisa aqui, mas mudar não muda não. Eu tenho a tensão do primário dividido pelo número de espiras no primário é igual a tensão no secundário dividido pelo o número de espiras no secundário. Logo, eu posso dizer a você o seguinte, né, Vitor? É diretamente proporcional ao número de espiras, né? A DDP que você estabelece no transformador é diretamente proporcional ao número de espiras, ok? Outra coisa que é feito, além dessa fórmula aqui de relação de tensão com o número de espiras, alguém sabe uma outra fórmula que envolve transformador? Alguém sabe? Da potência. Intensidade do primeiro vezes a tensão do primeiro é igual a intensidade do segundo vezes a tensão do segundo. Perfeito, né? Essa relação aí, Vitor, diz o quê? Diz que não há dissipação de energia para um transformador ideal, né? Como assim? A tensão vezes a corrente é a potência. Então, isso é aproximado, tá? Porque, na verdade, gera uma dissipação de energia, sim. Mas a formulazinha que o Vitor está falando aí, o Ricardo não reconheci a voz dessa vez, é que a potência no enrolamento primário, ela é aproximadamente igual, ela é igual, né, à potência no enrolamento secundário. Isso aqui é tudo que você precisa saber de transformador, falando de fórmula, né? Potência no primário, como o Vitor falou aí, ou Ricardo. A tensão no primário vezes a corrente no primário é igual a tensão no secundário vezes a corrente no secundário. Ok, gente? Tudo bem? Com isso, a gente pode fazer a questão 49, né? Ó, 53, letra C, vamos para 49, por favor. Questão 49. Vai Essas para 40. questões caem muito na IA? Oi? Essas questões caem muito na prova da IA? Vira e mexe cai sim, né? Não é sempre, mas cai sim. Muito, muito, muito não, mas cai. Ó, questão 49. Questão 49, gente. Um transformador fornece uma energia elétrica a um computador. Está conectado a uma rede elétrica de tensão eficaz igual a 120 volts. A tensão eficaz no enrolamento secundário é igual a 10 volts e a corrente eficaz no computador é igual a 1,2. O valor eficaz de corrente no enrolamento primário do transformador é... Bom, vou usar essa fórmula aqui, ó. Moleza, ele te deu tudo, ó. Presta atenção, gente. Presta atenção. Ele te deu tensão e te deu a tensão e a corrente no secundário, né? Certo ou não? Sim ou não? Sim Certo. ou não, sim ou não, sim. Sim. Ó, vamos lá. A tensão no primário, a tensão eficaz da rede elétrica é 120. Vou botar aqui, ó, 120. O que ele está perguntando? A corrente no primário, né? Então vai ficar assim, ó, corrente no primário. No secundário é 10 volts, né? Ele falou. E essa corrente que está passando no secundário, que é onde está o computador, é 1,2, pô. Então ele te deu tudo, ó. Deixa eu diminuir meu zoom aqui. Ele te deu tudo, ó. Ele te deu a tensão do primário, está perguntando a corrente no primário, né? Moleza, né? 10 vezes 1,2, então vai ficar assim, ó. 120 vezes. É só aplicar a fórmula, né? Se tu não lembrar a fórmula, aí ficou
10 vezes 1,2 dá 12. Então, a primário, ó, a corrente no primário vai ser 12 dividido por 120. 12 dividido por 120 dá 0,1 ampere. Logo, o gabarito é letra A. Ok, my friends. Essa é a questão 49, letra A. Tudo bem? Questão teórica desse assunto cai também, né, gente? Então, vamos fazer a 50, a 51 e a 52. 50, 51 e 52. 50, vai. Deixa eu botar aqui de azul a questão 50. Questão 50. Mestre, Oi. a corrente alternada, no caso aí na letra B dessa questão, está falando de corrente alternada da 50. Ela vai ser a mesma coisa que a corrente induzida? Sim, sim. Ah, É a tá. corrente induzida que vai surgir, né? Quando você gera variação de fluxo. Aham. Bom, vou ler com vocês. Questão 50. Aproxima-se uma espira de um anel metálico fixo a um suporte isolante. Como mostra a figura, o movimento do ímã em direção ao anel. Bom, gente, olha só. Isso aí trabalha qual lei? Isso trabalha duas leis, essa questão. A gente pode pensar, né? Primeiro é a lei de Lenz. Primeiro é a lei de Lenz. E a segunda é a lei de Faraday e Newman, né? Lei de Faraday. Ok? Lei de Lenz, lei de Faraday. A lei de Lenz é teórica. A lei de Lenz é teórica. Que fala que quando você aproxima o ímã ou afasta o ímã, ou melhor, né? A lei de Lenz fala o seguinte, que quando você gera variação de fluxo magnético, lembra da fórmula aqui, ó, deixa eu voltar a folha, por favor. Olha aqui. Fluxo magnético é isso aqui, ó. Fluxo magnético é essa letra grega aqui. O fluxo magnético é B vezes A vezes o cosseno de θ. Φ, né, se não me falha a memória. Maiúsculo. O fluxo magnético é o campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Então, ó, fluxo magnético é o campo magnético B, né? O B é o campo magnético, vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Então, para que você mude o campo magnético, para que você mude o fluxo magnético, você tem que gerar mudança no campo, ou você muda a área, ou você muda o ângulo, beleza? Então, para gerar fluxo magnético, ou você muda o campo, ou você muda a área, ou você muda o ângulo. E aí é que tá. Por que que tá acontecendo o seguinte, quando você aproxima o ímã, né? Quando você aproxima aqui, ó, norte e sul, né? Quanto mais próximo do ímã, maior é o número de linhas, né? Ó. Ou seja, você está aumentando o B, né? Ele não está aproximando aí com o Polo Norte? Se ele está aproximando aí com o Polo Norte, ele está aumentando o número de linhas, ó. Quando o ímã está aqui embaixo, bebês, ó. Quando o ímã está aqui embaixo, tá aqui o anel, né, que ele está falando. Aí você aproxima esse cara. Quando você aproximar esse cara, você não vai aumentar o número de linhas, ó. Vou aproximar, vai aumentar o número de linhas. Se aumenta o número de linhas, você está aumentando o B. Você está fazendo variação de fluxo. E aí o que acontece? Quando você gera variação de fluxo, surge na espira uma corrente induzida, tal que o campo induzido sempre se opõe à variação. É aquela velha história, gente. O que acontece nessa espira é a menina que tu sempre quis pegar e nunca conseguiu, né? Ela é sempre do contra. Você se aproxima e ela gera uma corrente induzida.
de tal forma que o campo induzido vai se opor, ok? Vai se opor à variação, Vitor. Presta atenção, se opõe à variação, não erre isso. Porque tem gente que acha, e erra esse detalhe, acha que vai se opor ao vetor. Não, se opõe à variação, Vitor. O que é isso? Quando eu aproximo, eu estou aumentando o campo. Então vai surgir um campo que se opõe. Beleza. Mas se eu afastar, está diminuindo. Então vai gerar um campo para tentar aumentar. Isso é se opor à variação. Se você se aumenta, eu vou me opor ao seu aumento. Se você diminui, eu te ajudo a aumentar. Então surge aqui uma corrente induzida, tá? Surge uma corrente induzida. Presta atenção aqui, tá, Vitor? Essa pergunta que você me fez aí. Quando eu só aproximo, é uma corrente contínua, é uma corrente num sentido. Para gerar corrente alternada, eu tenho que aproximar e afastar, aproximar e afastar. Porque quando eu aproximo, é uma corrente num sentido. Quando eu afasto, é uma corrente em outro sentido. Então, se eu só aproximo, é uma corrente contínua. É uma corrente em um sentido só. Mas se eu aproximar e afastar, é em um sentido e depois no outro. Fala. Então, se só aproximar, vai ser só aqui, no caso, se opõe à aproximação. Isso. Vai gerar uma corrente induzida, e essa corrente induzida gera na espira um campo induzido contrário, porque ó, as linhas não vão aumentar, então vai surgir uma corrente aqui para diminuir, ou seja, um campo induzido contrário, né? Na espira, né, regra da mão direita, vai surgir uma corrente assim, ó, vai surgir uma corrente elétrica, induzida, para gerar um campo que se opõe. Ó, o campo azul é o que a gente chama de campo induzido. Só que essa corrente é contínua. Como assim contínua? Em um único sentido. Tá vendo que a setinha azul, Vitor, ela tá se opondo, ela tá no sentido contrário? Por quê? Porque tá aumentando. Lembra da garota que tu sempre quis ficar próximo dela, tu sempre quis ficar com ela, ela nunca quis, porque ela é sempre do contra. Como assim sempre do contra? Tu tá aumentando as linhas, ela se opõe, ela é contrária. Mas se de repente tu vai embora, a corrente vai mudar de sentido para gerar um campo que aumente. Então, entenda, anote isso. Segundo a lei de Lenz, a corrente induzida não é alternada. Se você só se aproximar, essa corrente induzida é contínua, é numa direção só. Mas se você aproxima, afasta, aproxima, afasta, aproxima, afasta, aí é uma corrente alternada. Ela aproxima, ó, ela gira para um lado e depois gira para o outro quando você afastar. Vitor, eu me lembro de uma questão antiga da AFA que poderia ser uma questão agora da EAR, que faz um carrinho, né? Esse ímã é um carrinho. O carrinho passa direto no anel. Não sei se tu já viu essa questão. O carrinho, ele passa direto. Lembra que aproximar com o norte gera a mesma coisa que afastar com o sul? Se o carrinho passa direto, ó, o carrinho vai passar direto. Ele vai aproximar com o norte, depois ele vai embora com o sul. Não gera corrente alternada, sabia disso? Gera uma corrente contínua. Porque aproximar com o norte gera a mesma coisa que afastar com o sul. Então a corrente só vai ser alternada se tiver movimento, né? Se tiver fluxo. Se tiver variação de movimento. Por variação exemplo, de movimento. Eu aproximei e depois eu afastei com o mesmo polo. Eu aproximei com o norte, depois eu afasto com o norte, aí eu gero corrente alternada, ela muda de sentido. Se passar com o ímã por dentro da espira, não vai gerar, porque é o que você falou, né? Aproxima com o norte, afasta com o sul. É a mesma corrente, isso aí, perfeito. Aproximar Beleza. com o norte gera a mesma coisa que afastar com o sul. E aproximar com o sul gera a mesma coisa. É só tu mudar tudo, a lógica, né? Muda as palavras, né? Os antônimos são iguais, melhor. Então, bizu em português, os antônimos são iguais. Aproxima norte é igual a afasta sul, entendeu? Uhum. Aí eu afasto com o norte é a mesma coisa que aproximar com o sul, é só mudar. Gera a mesma corrente, mesmo sentido, né, no caso. Foi? Beleza. Foi. Valeu. Deixa eu ver aqui quem tá falando no grupo aqui. Alguém tem um gabarito dessa folha? Ah, não, é do Emerson. Foi mal. Então, a lei de Lenz fala o seguinte, vamos ver quais são as opções, né? 50. Ao aproximar um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura, o movimento do ímã em direção ao anel
Não causa efeito no anel? Pô, gente, claro que causa, né? Porque vai gerar variação de fluxo. Então, a 50 não é letra A. Letra B. Produz corrente alternada no anel? Não, Vitor, porque eu só estou aproximando, né? Letra C. Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa? Caraca, tu aproximar o ímã de um anel vai fazer o ímã mudar de quem ele é? Pelo amor de Deus, né? Não. O gabarito é a letra D. Produz uma corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã. Lembra? Tu tenta aproximar, a espira vai se opor, vai tentar te afastar. Tu tenta afastar, a espira vai tentar gerar um campo para te aproximar. A espira é sempre do contra. Se tu tentar aproximar, surge uma corrente induzida, um campo que se opõe a essa variação. E se opor à variação é porque eu vou te repelir. E aí, se você afasta, eu vou tentar te aproximar, gerando um campo na mesma direção. Ok? Então, a espira é sempre do contra nesse contexto. Então, o gabarito da 50, letra D. 51. Ao aproximar um ímã de um solenoide que faz parte de um circuito elétrico formado somente pelo solenoide ligado a um resistor, verifica-se que o sentido da corrente elétrica induzida no circuito gera um campo magnético no solenoide. Vitor, eu estou refletindo aqui sobre a primeira resposta que eu te dei e eu posso ter te induzido ao erro, tá? Porque a corrente induzida não é necessariamente alternada, tá bom? Ela só é alternada quando você fica aproximando, afastando, aproximando, afastando. Quando Não, você... sim, foi isso que você falou. Foi o que eu anotei aqui. Que a corrente só vai ser alternada se tiver variação de movimento. Sim, porque tipo, se eu aproximo e eu afasto, né, com a mesma velocidade, aproximei com o norte e afastei com o sul, não vai ser alternado. Vai ser contínuo. Ah, perfeito. Vai ser uma corrente contínua, né? Só vai ser alternada se eu mudo o que eu estou fazendo. Eu aproximei com o norte, aí do nada voltou com o norte, calma aí. Então era um campo que estava aumentando, agora está diminuindo. Então vai mudar o sentido da corrente. Com o mesmo polo, né? Ó, vamos lá, 51. Ao aproximar-se de um ímã com solenoide que faz parte de um circuito elétrico formado somente pelo solenoide, ligado a um resistor, verifica-se que o sentido da corrente induzida no circuito gera um campo magnético no solenoide que se opõe ao movimento do ímã. Essa verificação experimental explicada, gente, já marca aí, lei de Lenz, tá? Pode marcar aí, lei de Lenz, é o que eu te falei. Surge no solenoide, na espira, na bobina, uma corrente tal, né, que sempre o campo induzido se opõe. O campo induzido se opõe a quem? A variação. Então, se aumenta, vai gerar um campo para tentar diminuir. E se afasta, vai gerar um campo para tentar aumentar, né? Então, é aquilo. Você tenta se aproximar da menina, gera um campo repelir. Se você está se afastado da menina, ela gera um campo para te aproximar. E do contra, lembra disso. Então, a lei de Gauss tem várias leis de Gauss, sabia? Só que a única que você vê é aquela que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é a única que você vê. Tá bom? Tem lei de Gauss para campo elétrico, mas eleva integral, a integral do campo elétrico, a derivada da área é igual a quantidade de carga interna do sistema dividido por ε0. Relaxa, eu tô brincando. Você não precisa saber dessa bosta, não. Fica tranquilo. Então, a lei de Lenz, Renato, né? o Brito tá dando curso. É o quê? O Brito tá dando curso sobre isso. Fui ver e entendi nada. O Renato Brito? Ele é bravo. Renato Brito, eu tenho a tatuagem dele, não vou nem te falar onde. Com o nome dele assim, ó. Lindo. Renato Brito é o melhor professor de física para mim do Brasil, mano. Se não do mundo. Sou fãzaço dele também. Mas vamos lá. Lei de Lenz, né? Gauss é 1 sobre F. Gauss é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a posição do objeto em relação ao espelho ou lente, mais 1 sobre P'. Essa vocês sabem, né? E Wheatstone? Quem é Wheatstone? Wheatstone, tu lembra de quê? Multiplica cruzado, né? Fonte de Wheatstone. Wheatstone só lembra de multiplicar cruzado. R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. E Clapeyron, por você nunca rezei tanto. Show 52. 52. A figura a seguir representa 5 posições A, B, C, D e E de uma espira, retângulo menor,
durante um deslocamento em direção à região, retângulo maior, onde existe um campo magnético uniforme perpendicular à folha. Fala comigo, gente. Um campo magnético perpendicular à folha. Assinale a alternativa que indica o trecho em que não há indução eletromagnética na espira. Considera 1. A espira e a região apresentadas pertencem a planos sempre paralelos, porque não vai mudar a inclinação, não vai mudar o ângulo. A espira coloca-se da esquerda para a direita. 3. A espira não sofre nenhum tipo de rotação. Beleza, vai manter o mesmo ângulo. Qual é o gabarito dessa? Por que o gabarito é esse que você está imaginando? Quem pode me dizer? 52. 52. Pensa para mim aí na 52. Qual o gabarito dela? Letra D. Por quê? Por conta da variação de Por que movimento, tipo, por ela gabarito? estar atravessando o campo? Letra D. O quadradão, presta atenção. Para ter indução eletromagnética, tem que ter variação de fluxo, ok? Ó, se liga. Vou colocar aqui uma bolinha aqui dentro, tá vendo? Ó, se eu pego essa bolinha e movo para cá, aí depois eu pego essa bolinha e movo para cá, aí depois eu pego e movo para cá, olha aqui. Nesse momento aqui que eu fiz isso, em nenhum momento teve variação de fluxo, sabia, Vitor? Por quê? Só vai ter corrente induzida, fé induzida, aí agora ele de Faraday, né? É menos a variação de fluxo dividido pelo tempo. Vamos pensar aqui, Vitor. Fluxo é o quê? Campo vezes área vezes o cosseno. Olha só, Vitor. O cosseno não muda. Por que o cosseno não muda? Porque é sempre o mesmo ângulo, né? Ela não vai rotacionar, é sempre paralelo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vitor. A área desse quadradinho menor está mudando? Quando eu mexo aqui, ó. A área dessa bolinha tá... Não, então a área também não muda. E essa região, que é o quadrado maior, o quadrado maior não é sempre o mesmo campo magnético? Que ele falou que é um campo magnético uniforme, né? A região maior é um campo magnético uniforme. Então, vamos lá. Se eu mexer aqui dentro, não vai ter nada, porque não tem variação de fluxo. Agora, quando eu trago aqui para fora, aí vai mudar o quê? Vai mudar o campo, vai mudar a área. Concorda comigo? Se liga, na letra A ele fala o seguinte, da posição A para a posição B. Olha aí para mim, na posição A não está toda do lado de fora e na posição B não está meio, ou seja, não vai ter variação, não vai ter metade da área dentro do campo? Sim ou não? Sim. Então, na letra A não pode ser o gabarito, porque na letra A, ó, eu estou do lado de fora, depois eu estou meio dentro. E aí vai ter variação de fluxo. A letra B também não tem como, porque a letra B, ó, do B para o C. Do B para o C, eu estou uma parte do lado de dentro, depois eu estou todo lá dentro. Teve variação de fluxo, que mudou a área que eu estou lá dentro. E letra C, da posição A para a posição E. Pô, também não, ó. Porque na posição A eu estou todo do lado de fora e depois eu estou meio lá dentro, né? Da região que tem o campo magnético. O gabarito é letra D de dado, da posição C para D. Por que, Elias? Porque da C para D eu estou sempre dentro da região de campo magnético, pô. Ó, do C para o D é isso aqui, ó. Estou mexendo lá dentro. Se eu estou mexendo lá dentro, continua o mesmo campo, a mesma área, o mesmo ângulo. Não muda nada. Ou seja, não tem variação de fluxo, não vai ter indução eletromagnética. Letra D, o gabarito. Essa é aquela matéria que tem a parte do campo magnético, que tem dentro e fora, fora e dentro. Não é isso não. Se é o que eu estou pensando, não, porque isso aí que você deve estar pensando é a representação do campo que entra no papel e sai do papel. Acho que é isso, né? Que a gente representa assim, não é? Ó, com esse pontinho sai do papel e com um xizinho entra no papel. Não sei se é isso que você está dizendo. Não, mas aqui não é isso não. Aqui é a variação, aqui é o final da matéria mesmo. Aqui é o final do final da matéria. Tipo, o fluxo magnético, as linhas de campo atravessando uma área. Então, eu tenho esses pontinhos que você está representando aqui, ó, são vetores que entram no papel e vetores que saem no papel, mas não é disso que eu estou falando, não.
Aqui é indução eletromagnética. Aí já é a parte final lá de hidrelétrica, de transformador, alternador, essas coisas. Então bota aí, essa parte que você falou é campo magnético, né? Intensidade de campo magnético. Se você for estudar isso, é espira, fio condutor, bobina, solenoide, ok? E aqui o que eu estou falando é outra coisa, é indução eletromagnética, é outra parte da matéria, tá bom? É a parte final, né, na verdade. Qual é o gabarito da 48? Qual é o gabarito da 48? Ai, 48 é maneira, teórica. Qual é, gente? Aí, 48, lê pra mim, 48. Quer dizer, lê pra você e me dá o gabarito da 48. Letra D? Isso aí, letra D, vamos lá. 48. Considere as afirmativas abaixo. O campo magnético terrestre induz correntes elétricas na fuselagem do alumínio de um avião que esteja voando. Verdadeiro, né? Porque o campo magnético ele não é constante, né, em todos os pontos. Então tem variação de campo, né, enquanto o avião está voando, variação de campo, né, atravessando a área lá da fuselagem, gera variação de fluxo, consequentemente gera indução. Se gera indução, gera correntes elétricas. 2. Um ímã. Vitor, tu lembra qual é o princípio que explica que mesmo que tenha correntes elétricas na fuselagem do avião, as pessoas que estão dentro não vão tomar choque? Qual é o princípio que explica isso? É a gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday, né? Que é o princípio da blindagem eletrostática, né? Que as cargas elétricas se distribuem pela superfície, certo? Bom, 2. O ímã colocado dentro de um solenoide induz uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades desse solenoide, quer esteja parado, quer esteja em movimento em relação ao mesmo. Se você marcou letra D, então tu está dizendo que essa é falsa. Por que essa é falsa? E dentro de uma espira não tem potencial elétrico? Não, eu justificaria melhor porque ele está dizendo que vai ter o DDP na espira, porque mesmo se o ímã estiver parado, pô. Isso é mentira, porque se o ímã estiver parado, não tem variação de fluxo, né? Certo? Ó, um ímã colocado dentro de um solenoide. É aquilo que a gente falou, o ímã vai atravessar o solenoide. Vai gerar uma corrente? Se ele atravessar, vai. Se gera corrente é porque tem diferença de potencial, então tá certo até então. Aí ele fala, entre as extremidades desse solenoide. Pô, beleza, vamos lá, vamos continuar lendo. Quer esteja parado, quer esteja em movimento. Não, pô, aí tá errado. Porque se ele ficar parado, não vai ter variação de fluxo, não vai ter corrente, pô. Certo? Entendi, certo. Então a 2 é falsa. O fluxo magnético através de uma superfície é diretamente proporcional ao de linhas de indução que atravessam. Verdadeiro, pô. Fluxo é exatamente isso aqui, ó. Fluxo é exatamente quando as linhas do campo magnético atravessam uma área, pô. Se as linhas do campo magnético atravessam uma área, a gente tem fluxo magnético. E aí, quanto maior o número de linhas, maior o fluxo. Então, a 3 é verdadeira, gabarito letra D. Vamos ver a 4. Um dínamo de um transformador são equipamentos projetados para empregar indução eletromagnética e, por isso, geram energia elétrica. Um dínamo e um transformador. Não, o dínamo não gera... pode ser, né? Agora o transformador projetados para empregar indução eletromagnética e por isso geram energia elétrica. Calma aí, o transformador ele não gera energia elétrica, né? Ele recebe energia elétrica.
Ele recebe energia elétrica e ele converte o potenciais elétricos. Ele não gera, pô. Porque ele é alimentado por energia elétrica. Ele não é um gerador, o transformador. O nome já diz, ele só transforma em potenciais maiores ou menores, dependendo do número de espira. O dínamo até se encaixa nessa ideia, mas o transformador não. O transformador tá errado. Porque o transformador ele só gera... o nome já diz, né? É transformador. Ele vai gerar potenciais maiores ou menores, dependendo da necessidade, dependendo do número de enrolamentos que você tenha. É isso, gente. Deixa eu ver mais umazinha. Ai, minha perna. A 45 da AFA, Vitor, foi a que eu te falei, ó, dá uma olhada. A 45 da AFA foi a que eu te falei, dá uma olhadinha. Que é a primeira de indução e lei de Faraday e Lenz. B. Hã? Letra B. Moleza, né? Ó. Não, né? Que eu te falei não, porque era um tubinho que estava enrolado. Mas tudo bem, ó. A figura abaixo mostra um ímã AB se deslocando no sentido indicado pela seta sobre o trilho horizontal envolvido por uma bobina metálica fixa. Nessas condições é correto afirmar que durante a aproximação do ímã, é só durante a aproximação. Enquanto eu me aproximo, é moleza. Se você lembrar que a menina é sempre do contra, né? Sempre que eu me aproximo, eu tento me aproximar, ela vai gerar uma corrente de indução magnética que vai se opor. Tudo bem, gente? Sim ou não? Mestre, Oi. é correto afirmar que, tipo, se eu estiver me aproximando, se o ímã estiver se aproximando com o polo norte, a espira vai ficar com cara de norte? É um bizuzinho que os professores geralmente dão, né? Eles botam um N para indicar o sentido da corrente. Porque assim, como é que você vai repelir um polo norte? Tu botou letra B, vai repelir, né? Mas como é que você consegue repelir um polo norte? Gerando um outro norte. Por isso que se opõe, pô. É o norte também. Entendeu? Aí se você, tanto é que vai ser corrente alternada por conta disso. O N dá uma corrente num sentido. O N dá uma corrente no sentido. E o S dá uma corrente em outro sentido. Então, se você aproxima com o norte, vai gerar um norte para repelir. Se você aproximar com o sul, vai gerar um sul para repelir. Aí tu tenta afastar a espira. O que vai acontecer? Se você tentar afastar com o norte, vai gerar um sul para tentar trazer de volta. É por isso que aproximar com o norte gera a mesma coisa que afastar com o sul. Porque se tu tentar aproximar com o norte, gera um polo norte para te repelir. E se você afastar com o sul, também gera um polo norte para tentar te atrair. Então é por isso que a gente diz que aproximar com o norte gera a mesma coisa que afastar com o sul. Tudo bem? Entendeu?